quinto ano, tudo bem? Eu sou a professora Santina, lembram de mim? E hoje nós teremos a aula 4 de ciências. Vamos lá? Mas antes de começar a nossa aula de ciências, nós precisamos relembrar os nossos combinados, lembram? Primeira coisa, lavar as mãos. Todos já lavaram as mãos? Se não, nós vamos ter que aguardar um minutinho ali para que todos possam lavar. Ah, mas enquanto isso também, vocês podem pegar já o caderno, o lápis ou a caneta ou uma folha de papel para que possamos fazer as anotações. Lembram disso? Quem é que já está tudo pronto ali, pode já anotando a data de hoje, aula número 4 de ciências. Quem ainda não está pronto, eu vou aguardar um minutinho para que vocês possam estar tudo certinho, ok? Vamos lá, vou aguardar um minuto. Para começar a nossa aula, nós precisamos relembrar a aula passada. Lembram que nós falamos sobre o ciclo da água? Lembram disso? Que a água evapora, condensa, formam as nuvens. Depois, quando as nuvens estão bastante carregadas, elas começam a precipitar e formam a chuva. Lembram disso? E a chuva se infiltra e daí volta novamente para a água dos rios, dos mares. Estão lembrados disso? E também lembram que nós conversamos sobre a água pode acabar? Lembram dessa questão que nós conversamos bastante? Que existe muito pouca água no planeta Terra? Então, é super importante que você e sua família estejam economizando água. Lembram dessas dicas da aula passada? Ó? Vocês estão economizando água aí em casa? Vejam bem, fechar as torneiras antes de escovar os dentes ou lavar a louça, tomar banho rapidinho, acumular mais roupas para lavar, né, para colocar na máquina, também consertar os vazamentos, não é? Isso é super importante que você e sua família conversem sobre isso, tá certo? Muito bem. E também, gente, vocês lembram da tarefa que eu passei na aula passada? Estão lembradas? Fizeram a tarefa? Lembram que eu solicitei para vocês confeccionarem um cartaz sobre o ciclo da água? Quem é que fez aí? Eu quero ver depois esses cartazes. Guardem bem e depois, quando as aulas retornarem, vocês levem para a escola para mostrar para a professora de ciências de vocês, tá certo? Eu quero ver esses cartazes bem bonitos, hein? Também, lembram que eu pedi um experimento, esse experimento num saquinho de plástico, colocar água ali e ver, deixar no sol, né? E ver a evaporação, a condensação e fazer chover. Lembra da chuva artificial que eu falei? Vocês fizeram isso? Quem fez, guarde ali o experimento. Vamos ver se dura até as aulas retornarem, não é? Quem não fez, então dá tempo de fazer ainda. Quem puder, tire fotografia e mande para a professora de ciências de vocês, que ela depois manda para mim, tá certo? Eu vou ficar aguardando as fotografias, ok? Então tá bom. Então, crianças, podemos concluir que durante o ciclo
a água sofre muitas transformações físicas. Lembram que ela muda de estado físico do líquido, ela evapora, depois se condensa, depois chove novamente. A água sofre muitas transformações físicas. E o principal agente que causa essa transformação é o calor do sol. Legal, né? Aprenderam isso? Muito bem. Então, hoje, para a gente dar continuidade e falando em transformação, vocês já devem ter visto que o tema da nossa aula de hoje é transformações. E para começar a aula, nós vamos escutar e assistir uma amiga minha que gravou uma historinha super bonita chamada Se Você Plantar uma Sementinha. Vamos ouvir essa historinha para depois continuar a aula? Então vamos lá! Olá, eu sou a professora Déia e vou ler para vocês uma história. Se Você Plantar uma Sementinha, de Ellen McKay. Tradução de Renato Marques Oliveira. Editora Panda Books. Se você segurar nas mãos uma sementinha, fizer um pedido e plantá-la no solo, uma coisa mágica pode acontecer. E se fizer um pouquinho de sol? E se chover um pouco, ela vai começar a brotar. E se você esperar e esperar, vai ver alguns botõezinhos de flor e folhinhas delicadas. Quando chegar o verão, talvez apareça uma abelha. Ou quem sabe, uma borboleta. E elas vão espalhar sua magia. Mas quando o outono chegar, todas as folhas vão cair. Então você vai ter que esperar. Do primeiro ao último dia do inverno. Até a primavera. A árvore vai crescer, desabrochando em botões de flor dourados e verdes. Passarinhos vão se empoleirar nos galhos, talvez para cantar. A árvore vai se banhar do sol do verão e se encharcar de chuva. Depois, quando o outono voltar, seu tronco vai se inclinar com o soprar do vento. E se você esperar, esta
estação após estação, ano após ano. A árvore vai crescer e ficar tão grande que poderá abrigá-lo em seus galhos. Então, se você esperar mais um pouco, um dia o seu pedido vai se realizar. E esta história entrou por uma porta e saiu pela janela. Se você gostou dessa história, nunca mais se esqueça dela. E aí, gostaram da história? Que bacana, né? Vocês viram que ocorreram muitas transformações no decorrer da história? Viram que o menino plantou uma sementinha e ela foi crescendo, se transformando e se tornou uma grande árvore. E o menino, vocês notaram que ele era um menino pequeno, com muitos sonhos, e ele foi também se desenvolvendo, foi crescendo e se transformou num homem adulto, não é verdade? Aqui nessa história nós vemos 2 exemplos de transformações. Olha que bacana. Observem, as plantas, gente, o crescimento das plantas é um exemplo de transformação. Um ciclo de vida de uma borboleta, que vocês já devem ter estudado, também é um exemplo de transformação. A borboleta nasce do ovo, o ovo sai uma lagarta, a lagarta se transforma numa pupa que fica dentro do casulo e depois de algum tempo ela se transforma numa linda borboleta. Isso também é chamado de metamorfose, que também é um exemplo de transformação. E nós, seres humanos, todos nós também nascemos bem pequenininhos, não andamos, não falamos e com o decorrer do tempo nós vamos crescendo, nos desenvolvendo e nos transformando. Isso tudo são transformações, que é o nosso tema da aula de hoje que eu já falei. Vocês já ouviram essa frase aqui? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você já ouviu falar essa frase? Então, essa frase é muito utilizada nas ciências e foi elaborada, escrita por um cientista chamado Antoine Lavoisier. Lavoisier, muito conhecido na química. Lembram-se que nós estamos estudando química. O Lavoisier, ele era um cientista lá de 1700. Observem a imagem dele aqui, do Lavoisier. Observem bem as roupas dele, é bem antigo lá. Ele nasceu em 1743 e morreu em 1794. Mas ele é um dos maiores cientistas da história. Hoje vocês estão conhecendo também um pouquinho da vida dos cientistas, né? O Lavoisier, ele que descobriu o gás oxigênio. E no meio das suas pesquisas, ele descobriu que as coisas, nada se perde, tudo se transforma. Aí ele falou essa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, vocês viram, né? Vamos lá, ó. O tema da nossa aula de hoje é transformações. E aí, vocês, né, já têm um pouquinho a ideia do que significa transformações? Onde vocês podem ver transformações ali na sua vida, na natureza? Outros exemplos daqueles que eu já falei, pense um pouquinho ali. E depois nós vamos aqui observar algumas transformações que nós podemos vivenciar. Eu trouxe aqui alguns experimentos para vocês observarem como exemplos de transformações. Vamos observar?
Você já observou que quando compramos banana verde, depois de alguns dias ela começa a amadurecer? Vocês já notaram isso? E depois de mais alguns dias, quando a gente esquece um pouco a banana na fruteira, ela começa a apodrecer? Vocês notaram essa transformação que ocorre no corpo da banana? E se esperarmos mais um tempo também, mais alguns dias, observe como ela fica bem apodrecida. Então, olha aqui, ó, a banana verde, ela vai se transformando e amadurece. Depois de mais alguns dias, continua a transformação e vai ficando apodrecida, e até que apodrece quase que totalmente. Vocês já observaram isso? Isso é um exemplo de transformação também que ocorre na natureza. Você percebeu aqui nas bananas que ocorreram muitas transformações? Vamos ver que transformações são essas? Eu quero que vocês anotem ali no caderno. Observe, vocês já comeram banana verde? Tem um sabor bem diferente, né, do que da banana madura. E depois, quando ela apodrece, já comeram banana bem madura? Vocês acham que o sabor é o mesmo? E a cor? Observem a cor, como vai se modificando. E a consistência? A textura, o brilho, o cheiro, não é? Perceberam que muitas coisas vão modificando durante o amadurecimento e apodrecimento da banana? Isso acontece com outras frutas e legumes. Por exemplo, olhem aqui, ó. Eu trouxe aqui dois pedaços, uma mamão e uma polcã, que ficaram lá em casa e estão apodrecendo. Conseguem perceber as mudanças e transformações que estão ocorrendo aqui? Então, isso é um tipo de transformação. Agora, veja esse experimento que eu vou fazer. Observem aqui. Eu vou pegar uma banana madura e vou cortar em pedaços. Observem aqui. A banana se transformou? Sim, se transformou também. É um tipo de transformação. Mas, vejam bem, mudou o cheiro, a consistência, formou alguma coisa nova aqui? Mudou o sabor da banana? Mudou? Não, não é? Então, aqui vocês estão vendo que existem dois tipos de transformação. A transformação que ocorreu no apodrecimento da banana e aqui um outro tipo de transformação quando eu cortei a banana. Então, podemos concluir que o apodrecimento das frutas ou legumes é um exemplo de transformação química. A decomposição provoca a formação de substâncias químicas que alteram a cor, o cheiro, o gosto, a textura e a consistência dos corpos. Agora, quando cortamos ou picamos as frutas ou os legumes, não ocorre formação de novas substâncias. Eles não perdem as suas características. Então, neste caso, dizemos que é uma transformação física. Entenderam o que é uma transformação química e uma transformação física? Então, agora, vamos observar outras transformações químicas e transformações físicas que podemos vivenciar no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos lá? Então, vamos começar a observar os experimentos que eu vou fazer. Não precisa fazer junto comigo agora, não. É importante que você tenha sempre a supervisão de um adulto. Deixa para fazer depois. Agora, só observe. Eu vou começar a fazer alguns experimentos para ver se você sabe se é uma transformação química ou uma transformação física. Ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Ó. O que acontece com os alimentos
quando eles são aquecidos, quando eles são cozinhados, né? Então, observe aqui um ovo. Eu tenho aqui um ovo cru e um ovo cozido. Ocorreu uma transformação aqui quando eu cozinhei o ovo? Observe. Observem um ovo cru, como que ele é, o estado em que ele está, o cheiro, a cor, a consistência, tudo aquilo que eu falei para vocês. Agora, observe aqui um ovo cozido. Só de olhar já percebemos, né, a mudança na consistência, na dureza. E eu vou cortar o ovo para vocês verem a diferença, né, que aconteceu do ovo cru para o ovo cozido. Você acha que ocorreu uma transformação aqui? Sim, né, com certeza. E essa transformação é uma transformação física ou uma transformação química? O que você acha? Observe bem. Houve mudança na cor, na textura, no cheiro? Houve? Se aconteceu, é porque é uma transformação química. É uma transformação química, sim. Observem aqui, olha. Quando cozinhamos o ovo, o calor altera a estrutura do ovo. Vocês sabem que o ovo é feito de proteínas, muita proteína. Então, o calor altera a estrutura das proteínas que constituem o ovo. Observe a imagem ali de um ovo cru, e que está mostrando as proteínas, como elas estão estruturadas, bem desenhadas, e como que ficou depois as proteínas no ovo que está cozido. Vocês perceberam que ela se alterou? Então, o cozimento altera a estrutura das proteínas que formam o ovo. E isso é uma transformação química. Agora, observe esses dois experimentos que eu vou fazer. Peguei uma latinha de refrigerante, de alumínio, e vou amassar. Observem. Viram? Ocorreu uma transformação? Agora, observe o que eu vou fazer. Uma folha de papel, e observe o que eu vou fazer. Aconteceu uma transformação? Então, a latinha de alumínio e o papel, elas se modificaram, não é verdade? Ocorreu uma modificação, uma transformação. Mas vocês acham que é uma transformação física ou uma transformação química? O que vocês acham? Alterou a estrutura, a composição química desses materiais? Não. Só mudou o formato, mas o papel continua o mesmo. Então, é apenas uma transformação física, não alterou o cheiro, nem a consistência, nem o brilho, né? Então, é uma transformação física apenas. Agora, vamos fazer um novo experimento. Para isso, depois vocês separem ali os materiais que nós vamos precisar. Uma esponja de aço, um prego ou um outro material que vocês tenham ali, um parafuso, uma porca, não é? Aí vocês façam assim, pegue a esponja de aço e o prego e coloque um pouquinho de água neles. Olhem aqui, ó. Né? Joga um pouquinho de água em cada um deles. E deixe por alguns dias lá na sua casa, num lugar. Espere alguns dias e observe o que vai acontecer. O que vocês acham que vai acontecer? Eu fiz esse experimento em casa há alguns dias e trouxe para vocês verem o resultado. Observe o que aconteceu com a esponja de aço. Observem. Enferrujou, não é? E observem o que aconteceu com o prego. Olha a cor da água que ficou. Observaram? E aí, o que vocês acham? É uma transformação física
ou uma transformação química que ocorreu aqui com esses materiais? O que vocês acham? É uma transformação física ou uma transformação química? Agora observe esse experimento número 5 que eu vou fazer. Para isso, nós vamos precisar de um pouco de leite e vinagre. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, eu vou pegar um pouquinho de leite, vou colocar aqui no copo, um leite em temperatura ambiente, tá? E eu vou fazer uma mistura. Vocês lembram das misturas que nós vimos na aula número 1? Ó, isso também que eu vou fazer é uma mistura. E vou colocar o vinagre aqui no leite. E mexer, mexer, mexer. Vamos aguardar um minutinho e observar o que vai acontecer. Isso você pode fazer depois ali na sua casa e observar bem o que vai acontecer. Olha só, a gente consegue já vendo aqui que o leite está talhando. Vocês já viram um leite talhado, um leite quando azeda? O que acontece com ele? Ele modifica a consistência, podem ver, ele está ficando mais consistente. O cheiro alterou, está mais azedo. O gosto, se vocês provarem um leite, né, em temperatura normal e um leite azedo, bem, o gosto é bem diferente. Então, o que aconteceu aqui também foi uma transformação. Você acha que é uma transformação química ou uma transformação física? É uma transformação química, não é mesmo? Alterou totalmente as propriedades do leite. Então, gente, podemos concluir que o que é uma transformação química e uma transformação física? Eu quero que vocês escrevam isso ali no caderno. Vamos lá? Uma transformação química é uma mudança que leva à formação de novas substâncias. Pode ocorrer por meio da liberação de um gás, ou mudança de cor, de cheiro, de textura, e etc. Já uma transformação física é uma mudança que não provoca alterações nas características químicas do material. Entenderam o que é uma transformação química e uma transformação física? Agora eu vou dar um tempinho para que vocês copiem o que é uma transformação química e uma transformação física, ok?
Agora, vamos testar nossos conhecimentos sobre o que é uma transformação física e uma transformação química? Então, para isso, eu elaborei um jogo e agora eu vou lendo cada uma das frases e vocês vão me dizer se está certo ou se está errado, ok? Podemos começar? Vamos lá? Então, a primeira frase. A esponja de aço úmida fica avermelhada com o tempo. A ferrugem é formada devido a uma transformação química. Verdadeiro ou falso? Está certo ou está errado? Um tempinho para vocês pensarem. Tchan, tchan. Vamos ver? Está certo, muito bem. Quem acertou aí, ó, coloque um certinho para você. Muito bem. Vamos para a segunda frase? Vamos lá. Atenção. Transformar sobras de alimentos decompostos em adubo é um exemplo de transformação física. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Pensem um pouquinho. Tchan, tchan. Vamos lá? Errado! Por que está errado? Porque é uma transformação química. Muito bem. Então, a transformação dos alimentos em adubo é um exemplo de transformação química e não física. Vamos para o próximo? Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Um sorvete que derrete é um exemplo de transformação física. Pensem um pouquinho. Certo ou errado? Vamos lá para a resposta? A resposta está certa. Muito bem. O derretimento do sorvete, do gelo. Lembram? É uma transformação física. Vamos para o próximo? Estão prontos aí? Vão anotando o que acertaram. Vamos lá? A queima de um palito de fósforo é um exemplo de transformação química. A queima de um palito de fósforo é um exemplo de transformação química? Pensem um pouquinho ali. Vamos ver a resposta? 1, 2, 3 e já! Isso mesmo, está correto. A queima de um palito de fósforo é um exemplo de transformação química. Acertaram? Anotem aí quantos acertos você já teve. Vamos para a próxima? 1, 2, 3 e já! A água congelada é um exemplo de transformação química. Pensem um pouquinho. A água congelada é um exemplo de transformação química. Certo ou errado? Vamos ver? 1, 2, 3 e já! Está errado! Por quê? A água congelada é um exemplo de transformação física. Ela só muda o estado físico da água. Lembram disso? Muito bem, vão anotando. A próxima, vamos lá? Transformar um pedaço de ouro em anel é um exemplo de transformação física. O que vocês acham? Pensem um pouquinho. Transformar um pedaço de ouro em anel é um exemplo de transformação física. Vamos ver? Certo ou errado? Certo, muito bem, é só uma transformação física. Não muda as características do ouro. Vamos para o próximo? O bronzeamento da pele, quando ficamos expostos ao sol, é um exemplo de transformação química? Pensem um pouquinho o que acontece com a nossa pele quando ficamos expostos ao sol. O que vocês acham? É uma transformação química, tá certo? Vamos ver? 1, 2, 3 e já! Isso é uma transformação química mesmo. Acertaram tudo? Quantas vocês acertaram? Espero que tenham acertado tudo. Aguardem, então, o resultado, ok? E aí, gostaram do jogo? Acertaram todas? Quantas vocês acertaram? O importante é vocês aprenderem o que é uma transformação química e uma transformação física. Tudo certo por aí? Então, tá bom.
Dando continuidade à nossa aula, vocês devem estar se perguntando: por que os alimentos estragam? O que causa o apodrecimento dos alimentos? Para isso, então, para responder a essa pergunta, nós vamos fazer mais um experimento que vocês vão observar aqui e depois fazer em casa, ok? Para isso, então, nós vamos precisar dos seguintes materiais: um pedaço de pão ou ração de gato, cachorro, se você tiver em casa, sal de cozinha e água, tá certo? E alguns potinhos como esses que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá? Vamos fazer o experimento? Então, assim, você vai pegar a ração e colocar um pouquinho em cada um dos potes, certo? Vamos lá, então. Um pouquinho só de ração. Você pode utilizar o pote que você tiver em casa. Eu aqui estou utilizando essas tampinhas de requeijão de plástico, certo? Vamos lá, então. Um pouquinho de ração em cada um desses potinhos, certo? Então, vamos lá. Observem bem para depois vocês fazerem aí em casa. Mais ou menos a mesma quantidade em cada um deles. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso não tem importância. Agora, o que nós vamos fazer em cada um deles? Você pode numerar, assim, número 1, número 2, número 3 e número 4. O primeiro pote, número 1, nós vamos deixar assim, seco, do jeito que está, certo? No pote número 2, nós vamos colocar um pouquinho de sal. Então, vocês podem pôr uma pitada de sal e salpicar em cima da ração, certo? Então, ficou assim, a ração com sal e tá seco. Nesse terceiro potinho, nós vamos molhar, colocar um pouquinho de água até a ração umedecer. Assim, uma quantidade pequena. E no quarto potinho, nós vamos colocar a água, um pouquinho de água, e vamos colocar também uma pitada de sal. Certo? Observaram? Então, tem que ficar assim. E aí, vocês podem deixar num lugar da casa de vocês e observando diariamente o que vai acontecer com cada um deles, tá? Você pode cobrir também com um plástico filme, assim, ó, deixei pronto aqui para vocês verem, ó. E escrito número 1, ó, o seco. O número 2 aqui, ó, o seco com sal. O número 3, o molhado. E o molhado com sal. Tem que ficar mais ou menos assim. E aí, vocês vão aguardar, observando diariamente o que vai acontecer com cada um desses potinhos. Entenderam como faz o experimento? Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado do experimento que eu fiz em casa alguns dias atrás, para vocês verem o resultado e compararem com o experimento de vocês. Observem aqui, ó, esse é o primeiro que está o pão seco apenas. Eu vou tirar o plástico de cima, mas vocês tomem bastante cuidado quando for fazer isso, ok? Então, observe o primeiro, que é o pão seco. Viram o resultado? Não teve nenhuma transformação, não é verdade? Vamos para o segundo, que é o seco com sal. Vou tirar o plástico e observem. Aconteceu alguma transformação? Não observei nenhuma, não é verdade? Vamos ao terceiro, o molhado. Com cuidado, tá? Observem que esse pão molhado aconteceu uma transformação química aqui, olha só. O que apareceu aqui, pessoal? Vocês estão vendo? Já aprenderam sobre micro-organismos?
fungos e bactérias, a gente consegue perceber o cheiro, mudança de cor, não é verdade? Uma transformação química. Vou voltar a tampar porque o cheiro é forte. Cuidado quando forem fazer isso, ok? E vamos lá no quarto copinho, que é o molhado com sal. Observem o que aconteceu. Também não teve nenhuma modificação. Por que será que aconteceu isso somente naquele pote em que estava molhado? O que será que ocasionou essa transformação química? Agora, eu quero que você anote tudo o que você acha que vai acontecer e o que você vai observar que vai acontecendo durante os dias numa tabela como essa. Eu quero que você construa uma tabela como essa e anote em cada dia o que você acha que vai acontecer. Então, lá no pote número 1, que está com a ração seca, o pote número 2 está a ração seca com sal, o pote número 3 com a ração molhada e o pote número 4 com a ração molhada e com sal. Eu quero que você hoje ainda anote o que você acha que vai acontecer em cada um desses potes, ok? Eu fiz essa experiência já, só que utilizando o pão, para vocês verem e compararem o que você acha que vai acontecer com esse experimento da ração. E aí, conseguiram construir a tabela? Ficou bem bonitinho? Anotaram também as suas hipóteses no primeiro dia? O que você acha que vai acontecer? Espero que vocês façam o experimento bem legal. Mas voltando à pergunta, por que os alimentos estragam? É que o apodrecimento é causado por micro-organismos chamados fungos e bactérias, que se encontram na natureza. Mas esse é o assunto das nossas próximas aulas, ok? Fiquem atentos aí. Então, gente, por hoje é só. Você gostou dessa aula de ciências? Eu espero que sim. Hoje nós aprendemos sobre transformações físicas e transformações químicas. E aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Tchauzinho, gente!